O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Atividades ocorrem no mundo espiritual, assim como no mundo físico. Temos inúmeros espíritos no reino espiritual, assim como temos diferentes tipos de criaturas no reino terrestre. O fato de não podermos ver o reino invisível ao nosso redor não significa que ele não exista. Na verdade, o espiritual controla o físico. Até os filósofos acreditam que existem um mundo da matéria e um mundo das formas. O mundo da matéria é o reino em que estamos agora. O reino físico é onde as coisas são visíveis para nós, e o mundo das formas é o reino espiritual. Não só os filósofos acreditam nessas realidades, mas também concordam que o mundo das formas é superior ao mundo da matéria. Tudo o que acontece no reino terrestre é um efeito de uma ação que ocorreu no mundo espiritual. Nunca compreenderemos completamente as realidades do mundo espiritual, até que Deus abra nossos olhos para vê-las. Quais são os tipos de anjos e demônios na Bíblia? Vamos começar com os demônios. Príncipes. De acordo com as Escrituras, há cerca de 2 príncipes demônios. Pode parecer um título relacionado à realeza, mas a verdade é que no reino das trevas existe uma hierarquia e títulos são atribuídos aos demônios com base em seus postos. O primeiro príncipe dos demônios é aquele que encontramos no Novo Testamento, Belzebu. Jesus estava realizando milagres e as pessoas ao redor não acreditavam que ele pudesse fazer isso sozinho. Então disseram que ele estava fazendo isso pelo poder do príncipe dos demônios, Belzebu. Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Segundo a teologia, Belzebu é outro nome que Satanás usa. Existem muitas explicações sobre Belzebu no Novo Testamento. Belzebu é usado na forma de Baal-Zebub, deus de Ecrom, uma cidade dos filisteus. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrar os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: É porque não há Deus em Israel, que vais consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, príncipe da Pérsia. No livro de Daniel, podemos ver que Daniel era um homem de oração. Ele orou a Deus, e o anjo que trazia suas respostas foi bloqueado pelo príncipe da Pérsia. A Bíblia diz: E o anjo disse a Daniel: Ó Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te digo e levanta-te, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Com isso, podemos ver que, de fato, quando oramos, enfrentamos oposição espiritual. O príncipe da Pérsia estava opondo-se à resposta da oração de Daniel. Ele é outro príncipe no reino das trevas, encontrado entre o céu e a terra, segundo as Escrituras. Quando ouvimos falar de reis na Bíblia, 2 coisas vêm à mente como cristãos: o rei terrestre e os reis do mundo das trevas. A Bíblia alerta sobre os reis em lugares sombrios, pois eles controlam não apenas o reino espiritual, mas também o físico. Os efeitos das ações deles no espiritual se manifestam no físico. Daniel estava orando fervorosamente. A resposta foi enviada desde o primeiro dia, mas ele não conseguia encontrá-la. A interrupção aconteceu no espiritual, mas se manifestou no físico. Em Daniel 10, vemos que o príncipe da Pérsia reteve o anjo que estava trazendo as respostas para Daniel. Parece que o príncipe da Pérsia não estava sozinho, mas os reis também estavam presentes. Pode ter sido fácil para o anjo lutar e superar o príncipe da Pérsia, mas os reis também estavam lá.
Os reis são conhecidos pelo atraso. Eles mantêm coisas boas cativas e nunca as liberam até que você lute para obtê-las. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Devemos orar contra esses espíritos. Eles são poderosos, mas com o poder de Deus os venceremos. Precisamos entender isso para saber que há reis muito acima dos reis terrestres que são responsáveis por algumas coisas ruins na terra. Governantes e poderes. A Bíblia fala sobre eles e o que devemos fazer a respeito. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Segundo Paulo, esses governantes e poderes são demoníacos e estão sempre tentando separar os cristãos do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Quando oramos, devemos abordar esses poderes e governantes que estão sempre buscando nossa queda. Quando tentamos realizar algumas coisas, eles sempre tentam nos impedir de alcançá-las, para que fiquemos frustrados e, através disso, nos afastemos do amor de Deus. Nós, como cristãos, devemos orar o tempo todo. Temos o poder de influenciar o mundo espiritual através da oração. Você entende o poder que tem, mas ainda assim negligenciamos a oração? Quando você ora, pode não estar sempre ciente do que está acontecendo, mas seja encorajado pela Bíblia que suas orações estão afetando coisas no mundo invisível. Uma batalha está acontecendo e nossas orações estão mudando coisas nos céus. Devemos perseverar em buscar a Deus. Devemos perseverar em oração e intercedendo para que o reino de Deus venha e sua vontade seja feita na terra como no céu. Quer percebamos ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual. Uma das chaves para uma oração eficaz é a perseverança constante. Como Daniel, devemos voltar nossos corações para o Senhor e perseverar até que a resposta venha. Agora, pergunto a você, por que não leva sua vida de oração mais a sério? Quer percebamos ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual. Anjos 1. Serafins. Ouvimos falar dos serafins o tempo todo. Quem são eles? O serafim é um anjo de Deus mencionado várias vezes na Bíblia. Serafim é um substantivo singular, enquanto serafins é plural. Isaías capítulo 6, versículo 2, os descreve. Acima dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A partir da descrição de Isaías, esses serafins têm 6 asas cada um, todas usadas para diferentes funções. Os serafins são sempre enviados por Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 2. Querubins. Em geral, os anjos são mensageiros de Deus e todos desempenham papéis no céu e na terra. Os querubins são anjos guardiões. Na Bíblia, tudo o que é escrito sobre eles é que são guardiões de algo. Quando Adão e Eva caíram, foram expulsos do jardim do Éden, e os anjos que guardavam o jardim eram os querubins. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Seu trabalho é guardar tudo o que Deus ordena que guardem. Deus disse a Noé para fazer uma imagem de um querubim na frente e atrás da arca que ele construiu, para que o querubim guardasse e protegesse a arca. Êxodo capítulo 25, versículos 19 a 20.
Faça um querubim numa extremidade e o segundo querubim na outra extremidade. Faça os querubins de uma só peça com a tampa, nas duas extremidades. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo a tampa com elas. Os querubins devem estar virados um para o outro, olhando para a tampa. Os querubins também são os que guardam o trono de Deus. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Uma face era a de um querubim, a segunda a face de um ser humano, a terceira a face de um leão e a quarta a face de uma águia. Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 8. 3. Arcanjo. Miguel é um guerreiro. Ele luta batalhas e vence. Quando o príncipe da Pérsia segurou o anjo que queria entregar as respostas às orações de Daniel, foi Miguel que Deus enviou para enfrentar o príncipe e os reis. O arcanjo é mencionado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não há lugares na Bíblia hebraica onde a palavra arcanjo é usada, mas referem-se a eles como chefe dos anjos ou príncipe dos anjos. Se olharmos para Daniel capítulo 10, versículo 13, diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Diz Miguel, um dos primeiros príncipes, o que significa que há outros. Podemos encontrar o anjo Gabriel aparecendo às pessoas em Lucas capítulo 1, versículo 19. 4. Príncipe. Miguel é chamado de príncipe. Daniel falou sobre Miguel ser um grande príncipe que protege as pessoas. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Conhecer tudo isso não deve nos impedir de nos concentrarmos no Evangelho de Cristo e nas mensagens da cruz, que são de amor. Uma coisa que gostaria que soubéssemos é que nos foi dado o poder de pisar em serpentes e escorpiões. Podemos controlar poderes e governantes porque temos um poder maior em nós que podemos usar. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum.